Bom, eu creio que a voz está boa, né? Todo mundo está ouvindo bem, né? Queridos, vamos começar o nosso devocional. Eu quero começar lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: Por isso não desanimamos. Grave bem essa palavra. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente, ou seja, do lado de fora, estejamos desgastados, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Eu vou repetir. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha o que Paulo está dizendo aqui: embora a nossa carcaça, embora a nossa fisionomia, embora as coisas de fora nos desgastam, ou seja, as dificuldades, os problemas, a vida no modo geral, venha nos desgastar porque nós nos cansamos. Nós nos cansamos. Aqui dentro estamos sendo renovados dia após dia. Aqui dentro Deus está tratando, aqui dentro Deus está renovando, aqui dentro Deus está trabalhando, dia após dia. Esses problemas que vivemos, que são momentâneos, porque tudo passa. Aprenda uma coisa: tudo passa. Tudo passa. Esse momento agora que a gente está vivendo aqui, são 6h11 da manhã, esse momento agora vai passar. Vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo passa. Entenda que, por mais que a gente ache que não vai passar, por mais que a gente ache que não vai acontecer nenhuma mudança, tudo passa. Tudo. Agora, a gente como ser humano, como filho de Deus, como pessoas que acreditam e têm fé em Jesus Cristo, a gente precisa cuidar de duas coisas: do nosso coração e da nossa mente. Entenda isso. Você precisa cuidar do seu coração e da sua mente. Precisamos entender e precisamos ser maduros o suficientes para entender que a vida não é um mar de rosas. A vida é injusta. A vida é injusta. O mundo que vivemos é traiçoeiro. As pessoas são traiçoeiras. O ser humano é mau por natureza. Sem Deus, o ser humano é terrível. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: vós sois maus. Ele mesmo diz: vocês sendo maus conseguem dar coisas boas para os seus filhos. Quem dirá o meu Pai que está no céu? Então o ser humano por natureza é mau. Por isso eu vou deixar muito claro aqui, antes da gente começar: não confie no homem. Não confie nas pessoas. Elas são más. Não fique esperando bondade das pessoas. Não fique esperando gratidão das pessoas. Não fique esperando reconhecimento das pessoas. Não, elas são más. Você é, eu sou. Não se engane, essa bondade que existe em mim, por exemplo, essa bondade que existe em você, por exemplo, esse amor que de repente você vê em mim, esse amor que eu vejo em você,
Isso não vem de você, isso é de Deus. Isso é de Deus. Não se engane. O ser humano é mau, é perverso, é traiçoeiro. Por isso que precisamos de Deus. E pelo fato da gente viver num mundo assim, que oscila, um mundo que está com seus princípios e valores alterados, no mundo onde as pessoas se enganam, onde as pessoas se corrompem, as nossas emoções se abalam. As nossas emoções se abalam. Por isso que hoje o tema do nosso devocional é como estabilizar as nossas emoções. Como estabilizar as nossas emoções. Toda vez que a palavra de Deus, a Bíblia, falar de coração, ela está falando da central das nossas emoções. Toda vez que a palavra de Deus falar sobre coração, ela está falando da central das nossas emoções. Precisamos tomar muito cuidado de não agir pelas emoções. Elas nos enganam, elas oscilam. E hoje, através da palavra de Deus, a gente vai juntos aprender a alinhar as emoções, a estabilizar as emoções. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. Por isso que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios: não desanimamos, não vamos desanimar, embora exteriormente as coisas estejam acontecendo, embora exteriormente o mundo esteja caindo, embora exteriormente a gente não vê saída, embora exteriormente as situações que estamos vivendo nos falam ao contrário, aqui dentro, ele diz, interiormente, estamos sendo renovados por Deus, dia após dia. Ei, Deus está trabalhando na sua vida, você sabia disso? Nesse exato momento, Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida. Nesse exato momento, Deus está fazendo coisas que eu e você nem percebemos. Mas Deus está trabalhando. Deus está fazendo. Deus está sustentando. Deus está cuidando. Por mais que você não perceba, por mais que você não enxergue, por mais que você esteja cansado, cansada dessa vida que de repente você olha e fala, é injusta mesmo. Por isso que não somos desse mundo. Eu não sei se você percebeu, mas você está aqui de passagem. Ontem eu fui num velório e isso ficou muito latente na minha mente. Estamos aqui de passagem. Vai chegar um momento que eu e você não estaremos mais aqui. Você sabia que a morte é uma realidade para todos nós, independente da classe social, independente de quem você é, que cargo que você ocupa, que posição que você ocupa, quem é você no mundo, independente disso tudo, a morte é um fato. Ela vai chegar para mim e para você. Afinal de contas, estamos voltando para casa. Nunca esqueça disso. Estamos numa jornada de vida, que é a volta para nossa casa, de onde viemos. Por isso que a gente olha para esse mundo e percebe que esse mundo é um mundo injusto, e é. Não se engane. Não crie perspectiva nem expectativas com as pessoas. Não crie esperança em relação aos outros. Você vai se decepcionar. Você vai se decepcionar. A sua esperança tem que estar em Cristo. A sua esperança tem que estar em Deus. Ele jamais vai te decepcionar. Jamais. Sabe, Deus, Ele pode, e Ele está fazendo isso, controlar as nossas emoções.
estabilizar as nossas emoções. E uma das coisas fundamentais para estabilizar as nossas emoções é uma coisa que a gente chama de fruto do Espírito. Fruto do Espírito. É o que a gente chama de domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. O autocontrole é fruto do Espírito. Quando você tem domínio próprio, que é fruto do Espírito, você supera a ansiedade, você supera a angústia, você supera o estresse, você supera a tristeza, essas emoções negativas, porque você tem domínio próprio. O que é domínio próprio? É você, em Deus, se controlar e tomar a decisão de não permanecer nesses sentimentos. Lembra, uma vez eu disse aqui no devocional, os sentimentos que temos de tristeza, de angústia, de preocupação, de ansiedade, eles são legítimos. Eles são legítimos. Eu não estou condenando aquilo que você está sentindo de repente agora. Eu não estou condenando aquilo que de vez em quando eu também sinto. Eles são legítimos, esses sentimentos. O que não pode acontecer é permanecer neles. Sabe, às vezes eu converso com uma pessoa e a pessoa vem me dizer que ela está muito triste, que ela está muito deprimida, que ela está muito arrasada, que ela está muito angustiada. E aí eu, por curiosidade, para tentar ajudar, eu falo, mas quanto tempo você está assim? Ah, pastor, uns 20 anos. Pelo amor de Deus, vai ficar nessa quanto tempo? Vai ficar fazendo mal a você mesmo quanto tempo? Entenda que estabilizar as emoções é uma decisão. E ela precisa ser tomada em Deus, porque Ele é o único que pode nos ajudar através do fruto do Espírito, que é um deles, é o domínio próprio, é estabilizar as nossas emoções. Sabe, nesse devocional hoje eu quero explorar com vocês pontos fundamentais para a gente alcançar essa estabilização emocional, esse equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, ele é extremamente importante para que você tenha uma vida mais leve, para que eu possa ter uma vida mais tranquila. Quando você está estabilizado emocionalmente, quando você está equilibrado emocionalmente, nada mais te abala, nada mais te atinge. Porque você tem consciência dessa estabilidade emocional. Pode vir o que for, você já rejeita, já muda o foco, já segue a vida. E eu separei aqui algumas coisas que vão nos ajudar a estabilizar a nossa vida emocional. Amém? Vocês estão comigo? E a primeira coisa para você estabilizar as suas emoções, busque o controle delas. Busque o controle delas. Chegou um sentimento, chegou alguma coisa que te desestabilizou, na hora, já busque controlar. Já busque o controle dela. Não se vitimiza, não tenha dó de você mesmo, não entre nessa provocação sentimental e já de cara, já procure o controle dela em Deus. Procure governar o seu espírito, governar as suas emoções. Isso é o domínio próprio, isso é o autocontrole.
é fruto do Espírito. E como é que a gente obtém o fruto do Espírito? Num relacionamento íntimo e profundo com Deus, todos os dias. Todos os dias. Por isso que eu bato na mesma tecla todos os dias. Medite na palavra de Deus, leia a palavra de Deus todos os dias. Busque a presença do Senhor. Sabe, quando você está cheio da presença de Deus, você começa a ter os frutos do Espírito, que é a paciência, que é a temperança, que é o domínio próprio. Esses frutos do Espírito, eles são resultados de um relacionamento íntimo, diário, pleno com Deus. Quando você começa a ter esses frutos do Espírito, você já começa com mais facilidade buscar o controle das emoções. Queridos, às vezes o dia começa bem. Às vezes você olha para o seu dia começando, está tudo bem. Você está tranquila, você está tranquilo, você está calmo. Você olha para você e começa a imaginar que bom, vai dar tudo certo, vai ser um dia extraordinário, amém. E é assim que você deve pensar. De repente chega uma notícia. De repente acontece alguma coisa, você se desestrutura completamente. O que é isso? É a falta do domínio próprio, é a falta do controle, é a falta de buscar o controle das emoções. Eu também recebo notícias ruins. Eu às vezes olho coisas que me chateiam, me entristecem, mas na hora eu procuro dominar. Eu falo, aqui não. Você não vai estragar o meu dia. Você não vai me desestabilizar. O Deus que eu sirvo é maior do que isso. O Deus que eu amo é maior do que isso. O Deus que tem o controle da minha vida é maior do que isso. O Deus criador dos céus e da terra, que é meu Pai, é maior do que isso. Pronto. Eu já mudei o foco. Eu já ignoro o que aconteceu e sigo adiante. Não estou falando que é fácil, mas é necessário para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental. Busque controlar as emoções. É a primeira coisa. Olha o que Provérbios, presta bem atenção nesse texto. Provérbios 16, versículo 32 nos diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. O que Salomão, que escreveu Provérbios, que é um livro de sabedoria, está dizendo? Melhor é aquele longânimo, aquele paciente, aquele tranquilo, aquele calmo do que aquele valente, aquele que acha que pode tudo, que acha que... Melhor é aquele que governa o seu espírito. O que é isso? Governa as suas emoções, governa o seu autocontrole, as suas ações, do que aquele por impulso, por raiva, domina uma cidade. É isso que Salomão está dizendo ali. Sabe, as emoções descontroladas, elas nos fazem tomar decisões impulsivas. Grave isso. As emoções descontroladas, elas nos fazem tomar decisões por impulso e reagir de maneira prejudicial para os outros e para você mesmo. Não se toma decisões emocionais. Não se toma decisões pela emoção. Só tome decisões na sua vida quando você estiver tranquilo, tranquila, em paz. Fora isso, fica quieto. Não fale e não faça. A gente tem a tendência de explodir quando as emoções estão à flor da pele. A tendência nossa é tomar uma decisão,
é de se vingar da situação. Não, fique quieto, fique quieta. Vai passar. Governe o seu espírito. Governe as suas emoções. Sabe, devemos cultivar a paciência, o autocontrole, evitando reações impulsivas baseadas na raiva, na frustração, nesses sentimentos que eles passam. Faz muito tempo, eu falo outro dia, mas faz muito tempo. Eu vi um pastor dizer assim, a pessoa estava com raiva, a pessoa estava angustiada, o pastor virou para ela e falou, vai dormir que passa. Parece uma grosseria, né? Mas não. O que ele quis dizer é o seguinte, vai dormir, vai descansar, amanhã é outro dia, amanhã você já vai estar mais calmo, mais calma. Aí você põe a cabeça no lugar e começa a pensar o que vai fazer. Nunca tome decisão imediata. Nunca tome decisões baseadas em pressões. Se alguém virar para você e falar assim hoje, eu preciso de uma resposta agora, não dê. Fala para a pessoa, bom, se você está me pressionando e a resposta é para agora, a resposta é não. Agora, se você quiser esperar mais um pouco, amanhã a gente conversa. Quem sabe pode ser um sim. Nunca responda nada na hora. Controle as suas emoções. Tenha paciência. Precisamos nos esforçar todos os dias para manter o nosso controle emocional. Sabe, quando temos o nosso controle emocional, nós estamos demonstrando em nós o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Cristo era tranquilo. Ele era duro. As palavras às vezes eram duras para dar um choque de realidade nas pessoas. Mas ele era um homem manso. Ele era um homem tranquilo. Ele tinha um caráter pleno. Então, quando começamos a ter o nosso controle emocional, nós estamos demonstrando para as pessoas e para nós o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Sabe, querido, a palavra de Deus, principalmente através do livro de Tiago, nos oferece um conselho valiosíssimo. Grava esse conselho para manter o nosso controle emocional. Olha o que Tiago nos orienta. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem, quando ele fala homem aqui, ele está falando humanidade, tá? Todas as pessoas. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha que conselho que Tiago está nos dando. Meus amados irmãos, sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sabe, queridos, o falar é prata, o silêncio é ouro. Grave isso. O falar é prata, o silêncio é ouro. Fala menos, observa mais. Às vezes a gente quer falar, quer revidar, quer explodir, Eu confesso que essas 2 últimas semanas o que eu mais quero é falar. Tem muita coisa aqui que está guardado para eu falar. Só que o Espírito Santo fala para mim todos os dias: silêncio, silêncio. E eu estou obedecendo. Eu estou em silêncio. Escute mais. Fale menos. Você acha que você tem 2 ouvidos por quê?
para ouvir mais do que falar mais. 2 ouvidos em uma boca. Podia ser o contrário, né? 2 bocas e um ouvido. Aí ninguém segurava ninguém. Mas Deus é tão perfeito que na criação, quando nos fez, colocou 2 ouvidos para ouvir mais e uma boca para falar menos. Parece que a gente inverte isso às vezes, né? Parece que tem 2 bocas. Controle as suas emoções. Controle as suas emoções. Amém? Então a primeira coisa importante, busque o controle delas. Chegou alguma coisa negativa, borbulhou aqui dentro alguma... Calma. Não faça nada. Busque em Deus o controle dela. Mude o foco. Na hora já muda o foco. O problema é que a gente fica alimentando, sabe aquela, ó vida, ó céus, ó... A gente fica, né, se lamentando, e isso vai ganhando uma proporção sentimental e a gente perde o controle. Na hora que acontecer, já para, já muda o foco, já vai pensar em outra coisa, já vai fazer outra coisa, já vai... É assim que tem que ser, uma decisão diária. Só que isso, gente, é todo dia. Por isso que Jesus Cristo diz, a cada dia o seu mal. A cada dia o seu mal. De repente você recebeu ontem uma notícia que não foi agradável. Pode ser que hoje você receba outra. Por isso que você tem que estar bem. Viver um dia de cada vez com as suas emoções alicerçadas em Deus. Com as suas emoções estabilizadas em Deus, porque os dias são maus. Então se mantenha firme, busque o controle das emoções. Segunda coisa, evite ficar ansioso, evite ficar ansiosa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, um versículo muito conhecido de todos nós, porém poucos o praticam. Lembra que eu falei, a palavra de Deus, para ter vida em nós, ela precisa ser praticada. O próprio Tiago, que já lemos aqui, ele diz, não sejam apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz, lancem sobre ele, sobre quem? Sobre Jesus. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele, Jesus, tem cuidado de vocês. Sabe, a gente precisa entender que tudo aquilo que chega a nós, devemos submeter a Cristo. Entenda isso. Tudo que chega a nós, principalmente coisas negativas, sentimentos ruins, notícias ruins, que nos gera ansiedade, que nos gera preocupação, na hora isso tem que ser submetido a Cristo. Na hora que chegar alguma coisa, fala, Pai, toma conta, porque eu não consigo. Assume isso para mim, por favor. Submeta a sua vida ao senhorio de Cristo. Nunca esqueça disso. Submeta a sua vida ao senhorio de Cristo. Isso vai fazer você evitar a ansiedade. Lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe o que significa isso? Você só está aqui hoje porque Deus cuidou de você. Você só está aqui hoje porque Deus já vem cuidando de você desde que você nasceu. Você só está vivo, só está de pé hoje porque Deus cuidou de você. É isso que Pedro está dizendo. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua demanda, toda a sua preocupação, todos os seus medos, porque até aqui ele já cuidou de você.
E vai continuar cuidando. Ele é Deus, ele é fiel. Ele não é que nem a gente não é fiel. Ele é. Independente das circunstâncias, ele não muda, nós mudamos. A circunstância muda, a gente muda. Muda o sentimento, muda o pensamento, muda. A gente é muito instável, né? Instável. Hoje a gente está bem, daqui a 10 segundos a gente não está bem, daqui a meia hora a gente está bem, daqui a 2 horas a gente não está bem, daqui a 5 horas a gente está bem, chegou no final do dia a gente está bem, vai dormir e não está bem, a gente é assim. Ou só eu que sou assim? Agora Deus não. Deus é estável. Deus é soberano. Deus é imutável. Deus é pleno. Deus é Rei. Deus é Senhor. E Deus é Pai. Nada muda isso. Nada. Por isso que Pedro está dizendo, lança sobre esse homem, esse Deus, esse Senhor, toda a vossa ansiedade, porque Ele não muda, Ele tem cuidado de vós. A questão é que a ansiedade chega, a gente quer cuidar dela, quer cultivar ela, quer dar carinho nela, quer manter ela. O medo vem, a gente quer cuidar do medo, a gente quer dar carinho no medo, a gente quer sustentar o medo. Submeta tudo ao senhorio de Cristo. O apóstolo Paulo também nos orienta sobre a ansiedade. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é completa. Ela tem tudo aquilo que precisamos. Paulo também nos orienta sobre a ansiedade, sobre evitar a ansiedade. Também é um versículo muito conhecido de todos nós. A questão é, você coloca ele em prática? Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. É muito conhecido, eu já li várias vezes, já fiz até inclusive algumas pregações sobre esse tema. Já ouvi pregações sobre esse tema, já. Precisa ser vivido isso. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Olha isso. E olha que Paulo tinha tudo para ser um homem ansioso. Ele era perseguido, ele era rejeitado, ele foi preso, ele foi apedrejado. Ele tinha tudo para viver ansiosamente. Mas esse mesmo Paulo que sofreu todas essas coisas, ele disse, não andem ansiosos por coisa alguma. Para com isso, ele está dizendo. Né? Resumindo, ele está dizendo, não fique assim. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas tudo aquilo que chega a você, em tudo ele fala, através da oração, da súplica, da gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Foi aquilo que eu falei, submeta isso ao senhorio de Cristo. Porque se você fizer isso, aí tem uma consequência. O versículo não acaba aqui. Tem uma consequência. E quando você submete essas coisas ao senhorio de Cristo, a Deus, olha a consequência disso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração, a central das emoções, e a mente de vocês em Cristo Jesus. Entendeu o que Deus está te dizendo nesta manhã? Entendeu o que Deus está te dizendo nesta manhã? Está dizendo para mim e para você? Eu vou repetir. Esse é o tipo do versículo que você tem que anotar. Tem que sublinhar na sua Bíblia, tem que escrever num papel e ler todo dia, até isso entrar na sua mente.
Isso é a renovação da mente que Paulo fala, metanoia. Precisamos encher a nossa mente de Cristo. Precisamos encher a nossa mente de palavra. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, eu vou repetir. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a consequência disso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as suas emoções e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos, ansiosas por coisa alguma. Terceiro ponto, já estamos caminhando para o final do devocional. Ocupe a sua mente com bons pensamentos. Quer controlar as suas emoções? Quer estabilizar as suas emoções? Ocupe a sua mente com bons pensamentos. O que tem ocupado a sua mente? O que você pensa durante o dia? Nos seus problemas, na sua dor, de repente no seu sofrimento, de repente naquilo que você está vivendo, de repente naquilo que fizeram para você, de repente no mundo que é injusto, eu já falei que é mesmo, né? Já comentei sobre isso. O que ocupa a sua mente? Entenda uma coisa. Grave isso que eu vou te dizer. Tudo começa aqui. Tudo começa aqui. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Tudo começa aqui. Na medida que você vai alimentando aqui, isso vem para cá. Gera um sentimento. Na medida que você vai alimentando esse sentimento, ele gera uma ação, ele gera uma atitude. E essa atitude vai gerar uma consequência. É assim que vivemos. Tudo começa aqui. O que você pensa e alimenta vai gerar um sentimento. Aquilo que você sente e alimenta vai gerar uma ação, uma atitude. E essa atitude vai gerar uma consequência, uma colheita. Então, queridos, vocês têm que proteger, nós temos que proteger o nosso coração, proteger a nossa mente, para que as nossas atitudes sejam atitudes louváveis, para que a nossa colheita seja uma colheita louvável. Ocupe a sua mente com bons pensamentos. Sabe? Não tem como a gente impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça. Mas a gente pode impedir que ele faça um ninho. Que ele faça um ninho. Isso é o nosso pensamento. De repente, do nada, você pensa em alguma coisa. Mas você pode controlar o seu pensamento. Se aquilo que vem na sua mente não é bom, não é agradável, muda o foco, começa a pensar em outra coisa. Por isso que a gente precisa meditar na palavra. Vou voltar na palavra de novo, porque ela é tudo que precisamos. Quando você começa a meditar na palavra, quando a gente começa a meditar naquilo que Deus tem para nós, a nossa mente começa a se encher. Amém, amém, Norimar. Que bom que você está bem, né? Cada dia melhor, né? Com a graça de Deus. Ocupe a sua mente com as coisas do alto. Ocupe sua mente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que agrega crescimento para você, com aquilo que é bom. Para de ficar perdendo tempo pensando em coisas que não vão levar você a lugar nenhum. Pelo contrário, vão só gerar sentimentos ruins em você. Mas isso é uma decisão pessoal sua, eu não tenho como decidir isso. Seus amigos não têm. Isso é uma decisão pessoal, eu não quero mais pensar nessas coisas.
Eu não quero mais viver essas coisas. Entenda uma coisa. Grave isso que eu vou dizer. Quem ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Grave isso. Quem ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Aquilo que chama o seu foco, aquilo que chama o seu olhar, ele ganha o seu coração. Ou seja, ele ganha os seus sentimentos. Cuidado com aquilo que ocupa a sua mente. Não fique ouvindo coisas que não te agregam nada, não fique assistindo coisas que não te levam a nada, não fique convivendo com pessoas que não te aproximam de Deus. Se você precisar mudar o seu estilo de vida, você vai ter que mudar, para que seus pensamentos mudem. Se você precisa mudar do seu círculo de amizade, mude, para que seus pensamentos mudem. Nessas horas a gente precisa ser radical. Eu confesso que essa semana eu excluí um monte de gente dos meus contatos, que não me agregam nada, que não. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Paulo, de novo, vem nos orientar de uma forma muito profunda. Outro versículo que já lemos, já ouvimos muitas vezes, mas nem sempre vivemos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente nisso, digno de louvor, pense nessas coisas. Eu vou repetir. Tudo que for verdadeiro. Existem pessoas que vivem na mentira todos os dias. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tem pessoas agindo errado todos os dias. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente nisso, pensem nas coisas a esse respeito. O que deve ocupar sua mente são coisas verdadeiras. O que deve ocupar sua mente são coisas nobres. O que deve ocupar sua mente são ações corretas. O que deve ocupar sua mente é a pureza. O que deve ocupar a sua mente é aquilo que é amável, aquilo que gera boa fama, aquilo que é excelente, aquilo que é digno de louvor. Essas coisas devem ocupar a sua mente. Se você precisar mudar o seu estilo de vida, é o que eu falei, mude. Se você precisar desfazer amizade com pessoas que não valem nada, desfaça. Não fique ocupando o seu coração, a sua mente, as suas coisas, com coisas que vão fazer você andar para trás, fazer você se corromper. Cuidado com as pessoas que vão gerar sentimentos negativos em você. Não confie no ser humano, como eu falei no início desse devocional. Não confie no homem, você se frustra. O ser humano é mau, o ser humano é traiçoeiro, o ser humano é corrupto. O ser humano, ele caminha segundo os seus interesses. Cuidado, confie só em Deus, confie só no Senhor. Com isso você vai proteger o seu coração e proteger a sua mente. Ocupe com coisas que vão gerar sentimentos e pensamentos louváveis a Deus para você.
Em Deus você não se decepciona. Agora no homem, sim. O homem é mau. Por isso que ele precisa de Deus. Por isso que ele precisa de Deus. O homem gera divisão, o homem gera maldade, o homem gera busca por interesse próprio. O homem não vale nada. Se ele não tiver Deus, ele se torna corrupto por causa do fruto do pecado. Confie em Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E por último, para finalizarmos o nosso devocional, aquieta-se na presença de Deus. Aquieta-se na presença de Deus. Salmo 46, versículo 10 diz assim: aqueitai-vos, e sabei que eu sou Deus. Descansa no Senhor. Lembra que eu disse no início do devocional, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. O salmista, ele nos convida a buscar momentos de tranquilidade, de quietude. Eu sei que às vezes a vida, momentos na vida, parece um turbilhão de coisas acontecendo. Como eu falei, essas 2 últimas semanas foram semanas turbulentas. Mas em Deus a gente encontra paz, tranquilidade, quietude da alma. Porque tudo tem a ver com Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é dEle. Ele está no controle de todas as coisas. Então acalma a sua alma, tranquiliza o seu coração e aquieta-se na presença de Deus. Ele que cuida de tudo. Ele é justiça, Ele é soberania, Ele é poder. Como eu disse no início do devocional, a vida não é justa, ela não é. Mas Deus é. Deus é justo. E a justiça de Deus, ela não falha. Ela não falha. Ela é certeira. Então, fique tranquilo. Deus está tomando conta. Deus está cuidando. Segue a sua vida, segue o seu caminho, na tranquilidade da presença de Deus. É isso que o salmista está nos revelando através do Espírito Santo. Aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Reconheça a soberania de Deus, reconheça o poder de Deus. Se você leva uma vida correta, se você leva uma vida honesta, se você leva uma vida na presença de Deus, descansa. Agora cuidado, porque de Deus não se zomba. Então, se você vive tranquilo, consciência que o seu caminho é um caminho correto, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa em Deus. Quando fazemos isso, reconhecemos a sua soberania, reconhecemos o seu poder. Quer controlar as suas emoções, os seus pensamentos? Aquieta-te no Senhor. Amém? Sabe, alinhar as emoções, estabilizar as emoções é um desafio constante. É um desafio diário. Mas ele é um objetivo alcançável em Deus através da graça dele. Reconhecer as nossas emoções, aceitar as nossas emoções é legítimo, é natural. Nem sempre vai ter dias que você vai estar bem. De repente hoje você não acordou bem.
mas busque alimento, busque sustento em Deus. Comece a cultivar um estilo de vida equilibrado. Comece a cultivar um estilo de vida pleno. E com isso você vai estar construindo uma base sólida para a sua vida emocional. Busque o controle das emoções. Evite ficar ansioso, ansiosa. Ocupe a sua mente com pensamentos do alto e aquieta-te na presença de Deus. Essas 4 coisas vão me ajudar e te ajudar a ter as suas emoções estabilizadas. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês nessa manhã. Como estabilizar as nossas emoções? Buscando o controle delas, evitando ficar ansioso, ansiosa, ocupando a sua mente com os pensamentos do alto, com os bons pensamentos, e aquietando-se na presença de Deus. Dessa forma, você vai manter as suas emoções estabilizadas. Amém? Que essa palavra seja uma palavra de vida para o seu coração. Seja uma palavra de alimento, de correção. É possível sim viver uma vida mais leve. É possível sim viver uma vida mais tranquila. Isso só depende de você, da sua decisão pessoal, de equilibrar as suas emoções, de estabilizar as suas emoções em Deus e com Deus. Sozinho não conseguimos. Não tente. Sozinho você não consegue. Sozinho você não consegue. Precisamos de Deus. Precisamos estar nele. Amém, Norimar. Deus seja louvado por isso. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração e para que a gente possa sair desse devocional cheio da sua presença, com as nossas emoções tranquilas, alinhadas na sua vontade. Amém, Pai? Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na tua presença. Obrigado, Senhor, obrigado por este momento, obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos acordar de manhã e nos fazer continuar a jornada da vida para a qual o Senhor nos propôs. Obrigado, Senhor, por não ter desistido de nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. É possível, sim, em ti viver uma vida mais leve, uma vida abençoada, cheia da tua graça, do teu favor sobre nós. Pai, que em nome de Jesus Cristo, essa palavra que foi dita aqui hoje através do Senhor, que é possível sim estabilizar as nossas emoções. É possível sim confiar plenamente no Senhor, submeter ao Senhor tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que vivemos, porque nada foge do teu controle. Tu és um Deus soberano, tu és um Deus justo, tu és um Deus verdadeiro. Obrigado, Pai. Obrigado por ter cuidado de cada um de nós. Podemos dizer hoje, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. E ela é a causa de não sermos consumidos. O Senhor tem misericórdia de nós. Pai, eu te peço misericórdia. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu cuidado. Como é bom saber que é possível sim viver tranquilo, com as nossas emoções tranquilas diante do Senhor. Que possamos encher a nossa mente de bons pensamentos. Que possamos encher a nossa mente daquilo que é agradável, daquilo que te adora, daquilo que te louva. Ah, Pai, como é bom. Como é bom ser cuidado do Senhor logo de manhã, quando acordamos. Obrigado, Pai. Que as nossas atitudes sejam segundo a tua vontade, não segundo o nosso eu, a nossa vontade própria. Ah, Pai, como é bom saber que o Senhor é justo, que o Senhor cuida de todas as coisas. Por isso, Pai, queremos estar aqui nesta manhã, cheios da tua presença. Queremos estar aqui
aquietando-se na tua presença, tranquilizando o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, no Senhor, no Senhor. Que possamos ter a coragem de controlar as nossas emoções. Pai, que não fiquemos ansiosos por nada, mas submetemos tudo ao senhorio de Cristo, seu Filho amado. Obrigado, Pai, obrigado por esta palavra. Uma palavra como essa nos traz de volta para o trilho, para a direção da vida. Obrigado, Senhor. O Senhor sempre fala conosco. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo por aqueles que estão online comigo agora nesta manhã, que a tua paz, que a tua tranquilidade, que a tua unção, que a tua graça repouse sobre a vida deles, sobre a casa, sobre a família, sobre os negócios. Ah, Pai, abre as janelas do céu, derrama das tuas bênçãos sem limites sobre a vida deles. Tira todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, toda incredulidade, todo espírito de confusão, que haja somente a paz, que excede todo entendimento. Visita cada um deles de forma íntima, profunda, e que eles possam, através da palavra de hoje, tranquilizar as suas emoções e tudo aquilo que eles estão sentindo, que eles possam submeter ao Senhor, que controla todas as coisas. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida deles. Os abençoe em tudo. Em nome de Jesus. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles, seja bálsamo no coração deles. Que eles possam verdadeiramente seguir a vida conforme a tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, por esta manhã, por esse dia que o Senhor está fazendo viver cada momento. Que possamos viver hoje no centro da tua vontade, obedecendo a tua voz e fazendo aquilo realmente para o qual o Senhor nos chamou para fazer. Obrigado, Pai. Obrigado por hoje. Que possamos viver plenamente no Senhor, com as nossas emoções tranquilas e alinhadas na tua vontade soberana. Obrigado, Pai, no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém.